Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Esse é o quarto vídeo da série sobre a Grande Fraternidade Branca. Tema este escolhido pelo nosso clube de membros. Aliás, te convido para tornar-se membro do canal Multiverso. Assim, com um valorzinho simbólico, você ganha acesso a conteúdos exclusivos e, de quebra, apoia o canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os atributos do Raio Azul, seu regente, o Mestre Elmoria, e as características das pessoas regidas pela influência dessa energia. Já passamos pelo conceito da fraternidade branca da chamatrina e do eu sou. Agora adentramos de fato em cada um dos famosos 7 raios, que não são apenas 7, mas nesta série vamos nos concentrar neles. Apenas recapitulando, o conceito da fraternidade branca trata-se de uma ordem secreta de místicos altamente esclarecidos que, segundo a teosofia, é uma hierarquia de seres espirituais constituindo um governo oculto do planeta. Tais seres são chamados de mestres da sabedoria antiga ou mestres ascensionados, possuidores de grande poder, passando ensinamentos espirituais aos seres humanos através das virtudes de cada raio. O trabalho da Grande Fraternidade Branca é feito pelos mestres ascensos, também conhecidos como Chohans, que dirigem as casas ou lojas, dependendo da literatura. Dispensadora dos raios divinos. Cada raio é em si uma estação desses grandes comandos de luz que atuam cada qual com sua própria hierarquia, virtudes, ordem, disciplina e ensinamentos guiados no sentido comum de evolução e ascensão dos planetas e seus habitantes. Este é o primeiro raio, o raio azul, regido pelo Mestre Elmoria. O raio azul é regido pelo Mestre Elmoria e sua contraparte Lady Miriam. O arcanjo deste raio é Miguel e sua contraparte Arcangelina Fé. Seus Elohim são Hércules e Amazona. Seus protetores são Lorde e Lady Sirius. Possui o aspecto do Grande Pai e seu símbolo é a espada azul de luz, a Excalibur Sagrada. O primeiro raio azul cuida diretamente de assuntos relacionados a governos, povos e nações, política, conflitos, lideranças e transformações. Esse raio é a porta de entrada para todas as iniciações e acessos a caminho para a luz. Este raio passa boa parte do tempo em meditação e irradiação para governos, líderes, nações e povos da Terra. O raio azul também é um dos 3 raios primordiais da chamatrina, representando o poder. Como uma tríade sagrada, o azul, Pai, o dourado, Filho e o rosa, Espírito Santo. O primeiro raio azul evoca força e proteção. Seus atributos são o poder, vontade divina, fé, determinação, equilíbrio, autodisciplina, coragem, obstinação, perseverança e proteção divina. Vamos falar um pouco sobre o Mestre Elmoria e depois voltamos aos atributos do raio azul e as características das pessoas regidas por essa influência. Elmoria Khan, ou Mestre Elmoria, é um personagem misterioso que muitos escritores e adeptos de movimentos esotéricos consideram um mestre de sabedoria ou Mahatma. Mahatma é um termo honorífico usado na Índia, palavra do sânscrito que significa Maha, grande, mais Atman, alma ou espírito. Mahatma significa uma grande alma, seres humanos considerados perfeitos, também conhecidos como irmãos mais velhos, mestres santos e etc. É considerado um membro da Grande Fraternidade Branca e o Chohan, ou líder do primeiro raio, o raio azul. Sua figura foi primeiro divulgada ao mundo através dos escritos de Helena Blavatsky, de quem ela se dizia discípula. Algumas vertentes acreditam que ele teria reencarnado como muitas figuras históricas, entre eles um dos patronos de Blavatsky e da Sociedade Teosófica, o Marajá hindu Rabin Singh de Caxemira, morto em 1885. Como diretor ou dispensador do primeiro raio, ou raio azul, corresponde ele próprio aos atributos divinos da vontade divina, fé, proteção, coragem e força. Seu raio gêmeo é Miriam, Lady Miriam. Sabe-se que ela é o complemento divino de Moria. Sobre ela há pouca literatura, o que encontrei foi uma citação dela ter sido 3 vezes pitonisa do oráculo de Delfos. Delfos era um complexo de construções num local sagrado para os antigos gregos, onde se realizavam os Jogos Píticos. Esses jogos deram origem às modernas Olimpíadas. E havia um templo consagrado ao deus Apolo e Pítia,
que foi a mais alta sacerdotisa de Apolo, adorada por toda a Grécia Antiga. O significado de seu nome, El Moria Khan, é: El é o mesmo que Deus, neste caso não o Deus máximo, o Senhor Deus de todo o universo, mas aquele que tem o domínio completo de uma área da vida. Moria é um Deus, um mestre completo do primeiro raio. Moria tem 2 significados mais relevantes, do hebreu significando meu professor é Deus, ou seja, aquele que segue os ensinamentos de Deus. E ainda, como ensinado pela mensageira Elizabeth Prophet, é o mesmo que Maria, nome que indica a pessoa que tem grande poder de materializar a vontade do Espírito. E Khan, que não é um nome e sim um título, uma palavra mongol que significa soberano ou aquele que comanda. Então vejam que poder tem o nome de El Moria Khan, um líder, um mestre que é soberano de si e potencializa a obediência ao poder de Deus. Ele é então um mestre dos ensinamentos das leis de Deus e mais, como ensina a mensageira, quando nada mais resolver seus problemas, peça aos Elohim Hércules e Amazona, ao mestre El Moria e ao arcanjo Miguel, pois o primeiro raio de Deus é um raio quase físico, eles podem interceder por nós rapidamente. É o raio do chakra da palavra, que é o raio manifestador da energia espiritual na matéria. Assim, o mestre Ascenso El Moria detém os cargos de Chohan do primeiro raio da vontade divina e chefe do conselho de Darjeeling, da Grande Fraternidade Branca. Através dos ensinamentos e direcionamentos do mestre Moria, nós conseguimos atingir as qualidades de liderança com o uso apropriado do poder e da palavra e a rendição final à divina vontade de Deus. El Moria nos ensina a atingir a perfeição de nossos atos e palavras. Seguindo seus ensinamentos, estamos sempre sob a proteção dos anjos do primeiro raio e encontramos a fé em Deus e a direção divina para tudo. Aprendemos a obedecer os mandamentos de Deus e a amar a Deus e a sua lei acima de tudo. Ampliamos nosso poder divino, nossa coragem, nossa luz e energia. Ele pode ajudar a todos os sinceros estudantes que desejam manifestar estas virtudes, a governar o chakra da garganta para servir e manifestar esta maravilhosa luz da vontade divina. O estudante que deseja realmente seguir os ensinamentos dos mestres ascensos, seja em que raio for, deve começar por escrever uma carta para o Chohan do primeiro raio. Os ensinamentos mais importantes de El Moria concernem a vontade de Deus, o plano divino que Deus tem para cada um de nós. Ele ensina a seus alunos que, ao buscarmos o alinhamento com a vontade de Deus, gradualmente reunirmos-emos ao nosso eu superior. O plano divino é a nossa missão e razão de vida e precisa ser manifestado, concluído, para que possamos ascender na luz e cessar a roda viva de encarnações. Para que possamos ascensionar, não basta servir a vida e queimar chi. Precisamos manifestar o plano que Deus tem para nós e que, antes de encarnar, nos comprometemos a concluir. Em 1851, El Moria teria contatado Helena Blavatsky. Ele vivia sua última encarnação na Terra e era o mais conhecido dos Mahatmas tibetanos, um príncipe Rajput da classe de guerreiros e governantes da Índia, muito respeitado por sua coragem e honra. Blavatsky o descrevia como um gigante de quase 2 metros de altura, de um porte magnífico, um tipo esplêndido de beleza masculina. Em sua última missão na Terra, seria a da criação e patrocínio da Sociedade Teosófica, preparando o Ocidente para a vinda de um grande professor espiritual esperado no último quarto do século XX. Este grande instrutor teria sido Elizabeth Clare Prophet. Estes mestres transmitem ensinamentos ao mundo através dos raios, acessível a qualquer pessoa que queira, e falam mais materialmente através de canalizações de mensagens e cartas através dessas personalidades. Uma dessas cartas mais famosas são as conhecidas como as Cartas dos Mahatmas. Essas cartas encontram-se atualmente em um museu em Londres. Não se sabe por certo a data de seu nascimento, mas sua ascensão teria sido em 1898, e o seu retiro no planetérico está localizado em Darjeeling, na Índia, no sopé do Himalaia. Em 1887, durante uma conversa entre o escritor Charles Johnson e Blavatsky sobre a idade do mestre Moria,
Blavatsky respondeu e Johnson registrou assim: Meu querido, não posso dizer exatamente porque não sei, mas conto-lhe o seguinte. Eu encontrei Moria pela primeira vez quando tinha 20 anos. Ele era um homem no auge de sua força na época. Agora sou uma mulher velha, mas ele não parece nem um dia mais velho. Ele ainda está no auge de sua força. Isso é tudo o que posso dizer. Tire suas próprias conclusões. Quando o Sr. Johnson insistiu e perguntou se os Mahatmas haviam descoberto o elixir da vida, ela respondeu: Isso não é um mito, é apenas o véu que esconde um processo oculto real, o afastamento da velhice e da dissolução durante períodos que pareciam fabulosos. O segredo é o seguinte: para todo ser humano há um climatério, quando ele deve se aproximar da morte. Se ele desperdiçou as suas forças vitais, não há escapatória. Mas se ele viveu de acordo com a lei, pode atravessar esse período e assim continuar no mesmo corpo quase indefinidamente. Ao longo dos anos, muita literatura foi disponibilizada em escritos diversos e obras publicadas com os ensinamentos dos mestres. El Morya, hierarca do Templo da Boa Vontade no Planetério. Esse templo é um retiro, uma mandala, e um campo de força que é usado pelas hierarquias solares para liberar incrementos de energia cósmica no planeta. Aqueles que servem a este raio ajudam a humanidade a organizar, desenvolver, dirigir e implementar a vontade de Deus. A devoção extraordinária de El Morya à palavra e às obras de Deus, em algum momento, fluiu por todas as encarnações de sua alma na Terra. Em seu caminho de ascensão, um fiel defensor, como advogado, mestre e uma figura exemplar. Não espere perfeição, mas sim uma alma elevando-se sempre em direção ao amor divino. Em suas encarnações é dito que ele foi Abraão, o senhor da era de Áries, e viveu cerca de 175 anos. O nome Abraão significa pai ou líder de muitos. É dito também que ele foi Melquior, um dos 3 reis magos a recepcionar a vinda da manifestação do Cristo Jesus, adorando a vontade de Deus no esplendor de seu Filho elevado. El Morya, em sua vida como Melquior, aperfeiçoou a ciência dos corpos celestes e os ciclos da astrologia cósmica. Outra de suas encarnações teria sido o rei Arthur da Inglaterra, onde convocou a corte de Camelot para a busca do Santo Grau e alcançar através da iniciação os mistérios interiores do Cristo. Embora seja considerado por muitos um mito, outros historiadores contam que Arthur teria vencido 12 batalhas contra os saxões, sendo a mais gloriosa a de Badon Hill. Durante séculos, a história de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda foi contada por toda a Europa, e ainda nos dias de hoje pelo mundo afora, levando a mensagem de união em busca da verdade. União em busca da verdade. Os Cavaleiros da Távola Redonda eram homens premiados com a mais alta ordem da cavalaria na corte do rei Arthur durante o ciclo arturiano. A Távola Redonda, no qual os cavaleiros se reuniram, não tinha cabeceira, mostrando que todos são iguais perante Deus, com os números variando de 12 a 150. Assim como na história dos 3 mosqueteiros, eles colocavam em prática o lema máximo dos amados mestres ascensos: um por todos e todos por um. Mais uma vez, união em busca da verdade. El Morya também teria sido Thomas Becket e também Thomas More, onde defendeu a fé e a verdade discordando dos reis Henrique II e Henrique VIII, nestas 2 encarnações. Vale explicar aqui que estas 2 encarnações de Henrique eram a alma de Pedro, o apóstolo de Jesus, que nestas 2 vidas, como rei da Inglaterra, mandou cortar a cabeça de El Morya 2 vezes, pois Morya não apoiava o seu abuso de poder. No século XVI, El Morya nasceu no Oriente, como Jalal ud-Din Mohammed Akbar, o Grande. Akbar nasceu em 15 de junho de 1542 em Agra e faleceu em 13 de outubro de 1605. Akbar foi o maior dos imperadores mongóis da Índia e imperador do Hindustão. Dedicou sua vida à busca pela verdade. Ele foi descrito pelos historiadores como sendo um perfeito rei filósofo, considerado um rei amigo do povo comum. Akbar permitiu a seu povo o livre-arbítrio religioso e levou
sua gente a um elevado nível espiritual. Em suas muitas vidas na Terra, Elomoria Khan foi um exemplo da vontade de Deus manifesta em toda e qualquer situação, mesmo as desafiadoras. Os 7 raios que descem do coração de Deus diretamente para a humanidade são, cada um deles, dirigido por um dos 7 Chohans, escolhidos por Deus e merecedores da honra, para dirigir cada raio na Terra. A eles cabe a função de focalizar a consciência crística da perfeição do respectivo raio. O raio azul é a energia de Deus que irradia os atributos da vontade, da força e do propósito. Tudo se origina na vontade de Deus. O primeiro raio corresponde ao aspecto Pai da Santíssima Trindade e aos atributos do propósito, poder e proteção, como falamos no começo. No homem, estimula as qualidades da iniciativa, coragem, fé, força, determinação e domínio. Cosmicamente, é a energia que destrói as formas ultrapassadas para o surgimento de novas. As pessoas influenciadas por este raio demonstram grande autoconfiança, independência, liderança natural e capacidade para administrar e comandar. Quando o ser é pouco evoluído, porém, manifesta esses atributos na forma de ambição, impaciência, egoísmo, autoritarismo e usurpação do poder. Com atributos de vontade, poder e propósito, seu dia da semana é domingo, seu símbolo é Excalibur, seu templo etérico é sobre Darjeeling, na Índia. Sua música-chave é Pomp and Circumstance, de Elgar. Os arcanjos Miguel e Fé são aqueles que irradiam a chama da fé, da vontade de Deus e da proteção do planetérico sobre Banff, nas montanhas do Canadá. Os Elohims, Hércules e Amazona são aqueles que sustentam a dinâmica chama azul do poder e da ação voluntária de seu templo etérico sobre Zurique, na Suíça. Os raios, eles estão na constituição de tudo que existe no universo e irradiam qualidades divinas. Os raios divinos são energias fundamentais do cosmos. Formam e compõem tudo o que existe, desde as partículas subatômicas aos incomensuráveis sistemas planetários dos universos. Cada raio tem uma vibração específica, uma tonalidade de cor e qualidades definidas. E este foi o primeiro raio azul. Para finalizar, trago uma mensagem do professor Kleber Damasceno com a invocação do raio azul. Lembre-se de se inscrever no canal, esmagar esse like e compartilhar o conteúdo com a sua galera. Bom dia a todos. Kleber Damasceno, falando neste momento. A pedido da nossa querida professora Cassiana, do canal Multiverso, venho vos falar sobre o primeiro raio azul. O primeiro raio azul do mestre Elmoria, da mestra Miriam, do arcanjo Miguel, arcangelina Fé, dos Elohims, Hércules e Amazônia, e dos anjos da chama azul da fraternidade de Darjeeling. Esse grandioso primeiro raio azul nos ensina a trabalhar e dissolver as programações mentais negativas da 3D que impede vivermos de forma plena. Nos ensina a trabalhar através do nosso eu sou, a força, a fé, a proteção, a coragem e a cocriação. Virtudes muito necessárias nessa realidade da 3D que vivemos, nesse momento da transição, para dissolver programações negativas, principalmente a negativa de medo, de viver a vida com medo, com temor, com tristeza. Dissolver essas programações negativas e trabalhar as virtudes positivas é a força que nos dá de seguir, que nos faz seguir adiante, que viver a vida com leveza, através da força da fé em ação, que cocriamos a nossa realidade todos os dias, através do puro amor divino, da fé, da caridade. Então, viver a vida plena, sem limitações, sem programações de medo, de tristeza, que impede o nosso aprendizado, o nosso conquistar, o nosso descobrir novas virtudes, novas realidades, de cocriar através do nosso eu sou, através da nossa fé. Esse é o desejo do primeiro raio, de sermos Deus em ação todos os dias. E nesse momento, feche os olhos, mentalize uma luz azul cobalto
em cima de vocês, à sua volta. Coloque a mão no coração, a mão direita no coração, e vamos comigo nessa invocação da vontade de Deus. Mensagem essa canalizada e descrita pela escola Summit Lighthouse americana. Invocação. Amada presença divina, eu sou. Em nome da poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim e do meu amado Santo Cristo pessoal. Invoco o coração da vontade de Deus no grande sol central. O amado Arcanjo Miguel, o amado Elmória, o amado poderoso Hércules e todas as legiões do raio azul e os irmãos do coração de diamante, o amado Lanelo, todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, a vida elemental do reino, dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra. Fazei com que a chama da vontade de Deus imbua os meus 4 corpos inferiores e respondei ao meu apelo infinitamente, agora e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou a vontade de Deus em manifestação. Eu sou a vontade de Deus em incomparável perfeição. Eu sou a vontade de Deus e da justiça baluarte. Eu sou a abundância de Deus que vive em mim em toda parte. Vem, 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 chama azul tão constante. Toma todo o meu ser radiante. Chama azul de tão viva verdade, da eterna juventude e da boa vontade. Manifesta, manifesta, manifesta-te em mim agora. Eu sou a vontade de Deus, exercendo o comando. Eu sou a vontade de Deus, compreensão irradiando. Eu sou a vontade de Deus, poder sem parar. Eu sou a vontade de Deus para o sonho do céu realizar. Eu sou a vontade de Deus protegendo e abençoando. Eu sou a vontade de Deus de todo medo dissipando. Eu sou a vontade de Deus com perfeição agindo. Eu sou a vontade de Deus a vitória conduzindo. Eu sou o raio azul, o amor da liberdade. Eu sou o raio azul, o poder do alto. Eu sou o raio azul libertando a humanidade. Eu sou a chama azul, todo bem exalto agora na minha vida, neste momento. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres, livres, livres. Que assim seja, amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Graças a Deus. Kleber Damasceno, terapeuta holístico, instrutor dos 12 raios, com muita gratidão e amor no coração a todos do canal Multiverso. Gratidão e namastê.